Negócio bem diferente. O É Daqui está praticamente filosófico, mas de uma maneira que você vai entender bem fácil. Nós estamos dentro da PUC, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. Tá vendo aquela Casa Verde? Ela tem o formato de uma estrela. E sabe por quê que ela tem esta forma diferente? Por um simples fato. Por algo que nós precisamos muito hoje em dia. Prepare-se, porque o É Daqui de hoje está diferente. Gente, essa casa, ela data da década de 30, entre 30 e 33 foi a finalização dela. Quem fez? Um homem chamado Augusto de Castro, que acabou sendo conhecido até mesmo dentro do Coritiba Futebol Clube. Na época, era bastante conhecido na sociedade curitibana, porque era um dos contadores referência da cidade. Ela ficava ali no alto da 15. E se ele olhasse para baixo, ia para o Alto da Glória, para o time de coração, que era o próprio Coritiba. O interessante é saber que ela, nos cantos todos, onde a gente está, não há divisórias. Todo mundo vê todo mundo em formato de estrela. Isso aqui é uma descoberta de vocês na cidade, trazer para cá é a manutenção da história de Curitiba, né, professor? Sim, porque são referências não só de arquitetura, de projetos, mas referências culturais da cidade também. O interessante é que a casa ela ficou durante 20 anos como moradia oficial da família, depois mais um tempo de cuidado da família, e chegou um momento que, pela posição da casa e o local, tinha muitos interesses imobiliários. O que fazer com a casa? Aí nisso entra a universidade, através na época do arquiteto Cláudio Maiolino, e elabora um projeto para desmontar a casa onde ela estava e ser reconstruída dentro da universidade. Bom, o Augusto de Castro, ele teve 3 filhos, os filhos foram criados aqui nessa casa, professor, mas aqui, ó, a gente vem para um canto, a gente consegue se comunicar o tempo inteiro, não são divisórias, são estrelas aqui, são meias paredes. Agora, tem muito a ver essa casa e o símbolo dessa estrela, professor, com a teosofia. O que é a teosofia? Seria uma linguagem universal entre as religiões. E como o Augusto de Castro também era um estudioso da teosofia, ele tentou projetar essa casa de uma maneira que as pessoas pudessem se comunicar e interagir. E assim como também o trabalho do Esperanto, que com o propósito de ser uma língua universal, há uma unidade entre essas duas referências e transformar isso dentro de um projeto arquitetônico. E ainda há comunicação em Esperanto. Aí sim, uma língua inventada, criada para ser universal. Exatamente. Ela nasce na Polônia, né, através de Ludwig Zamenhof, que é o nome da rua onde estava a casa. E é uma combinação de línguas latinas, eslavas, germânicas e gregas. Então ela tentava produzir uma comunicação que facilitasse a comunicação entre os povos. E quer ver, Flavinho? Mostra pra gente aqui, ó. O segundo andar é ainda mais espetacular. Lá nós vamos falar da história dessa construção. A gente vai se abaixando, vai se esgueirando. A gente passou por ali, onde era para ser uma espécie de lavanderia, do lado a cozinha, né, professor? Vamos seguir aqui, ó. Então, quem construiu isso aqui entendia de números, mas não de construção. Entendia de números, de matemática, mas não propriamente da arquitetura ou de projeto de civil. Então, ele vai estudar isso aí, constrói isso numa modelagem em papel e, a partir dessa modelagem, durante 3 anos, ele começa a desenvolver a casa. E construi individualmente, utilizando ferramentas... Ele que fez? Ele que fez ferramentas rudimentares ou básicas, assim, após o trabalho diário dele, que ele vinha para a execução e a construção da casa. Uma das ferramentas que o Augusto de Castro criou é aquela ali, ele teve que adaptar, porque essa casa, Flávio, mostra as paredes e o chão pra gente. Não tem pregos. Ela é um bloco de montar, professor. Sim, então ele precisava de uma ferramenta própria. Essa aqui é um arco de serra, uma serra de arco, que ele construiu, que ele desenvolveu para poder fazer os ângulos da casa, que ele é totalmente em ângulos. Os cortes são sempre em ângulos, né? Então foi mais um elemento peculiar, assim, para facilitar a montagem de toda essa estrutura. E ela tem um pé direito, ela tem vãos, que são coisas que a gente acredita e fala de arquitetura moderna, mas ele já estava fazendo com madeira.
Sim, ela tem, bom, como são características muito peculiares, né? Até a própria altura aqui, dá para ver que hoje isso não teria essa tolerância. Mas são características no qual ele defendeu e fez uma forma de se projetar dentro da sua filosofia, forma de viver também, dentro de uma estrutura edificada para a família. Esse é o É Daqui, contando as curiosidades e as histórias da nossa gente. Você conheceu mais um pouquinho do que é esta casa diferenciada, que é a Casa de Estrela. Diferentona, né? Ficava lá no alto da 15, era bem conhecida, agora está lá, preservada, cuidada, dentro da Pontifícia Universidade Católica. Por isso que as universidades são tão importantes, elas fazem com que a nossa história seja mantida viva.